Em algum lugar de Connecticut, 1945, uma mulher está na beira de seu jardim, de braços cruzados, encarando um pedaço de grama alta. Ela estava esperando há 3 semanas pelo arador contratado aparecer. 3 semanas. Ele nunca veio. A maioria das pessoas teria esperado mais. Ligado novamente. Pedido desculpas pelo inconveniente. Mas Ruth Stout não era a maioria das pessoas. Ela olhou para a grama, olhou para o saco de batata-semente perto da porta e tomou uma decisão que toda a indústria agrícola passaria os próximos 70 anos fingindo que nunca aconteceu. Ela não arou. Ela não cavou. Ela não revirou um único centímetro de terra. Ela colocou as batatas-semente diretamente sobre a grama, cobriu-as com uma grossa camada de feno e voltou para dentro para fazer chá. 4 meses depois, ela levantou aquele feno com as próprias mãos e encontrou mais batatas do que seus vizinhos haviam colhido de seus canteiros cuidadosamente arados, fertilizados e tratados quimicamente. Batatas limpas, sem lama, sem cavar, sem dor nas costas. Custo total: quase $0. Agora, aqui está a pergunta que ninguém em uma indústria de ferramentas de jardinagem de US$ 12 bilhões quer que você faça. Se isso funciona, e foi provado que funciona por 80 anos em milhares de jardins em todos os continentes. Por que ninguém ensina isso nas escolas? Por que nenhuma revista de jardinagem coloca isso na capa? E por que você levou até hoje, neste exato momento, assistindo a este vídeo, para ouvir o nome dela pela primeira vez? A resposta não é complicada, mas é desconfortável. E uma vez que você a entenda, nunca mais olhará para uma pá da mesma maneira. Ruth Stout nasceu em 1884 em Stolp, Kansas, a terceira de 9 filhos em uma família que valorizava o pensamento independente acima de quase tudo. Seu irmão, Rex Stout, se tornaria um dos escritores de mistério mais celebrados dos Estados Unidos. Mas Ruth, mais discreta na fama, mais ruidosa na convicção, deixaria um tipo diferente de legado. Não na ficção, na terra, ou, mais precisamente, na ausência deliberada de cavar através dela. Ela não chegou à jardinagem jovem. Ela não cresceu sonhando com colheitas ou estudando a composição do solo em salas de aula universitárias. Ela chegou a isso da maneira como a maioria das ideias genuinamente revolucionárias chegam, de lado, sem convite, nascidas da frustração em vez da inspiração. Quando começou a experimentar seu método de não cavar, no dig, em 1945, Ruth tinha 61 anos. 61, uma idade em que a maioria das pessoas é aconselhada a desacelerar, a deixar o trabalho pesado para mãos mais jovens, a parar de tentar coisas novas. Ela ignorou tudo isso completamente. O arador que nunca apareceu não arruinou seu jardim. Ele acidentalmente entregou a ela 80 anos de história agrícola. O que ela descobriu naquelas primeiras temporadas não foi apenas um truque de jardinagem. Foi uma filosofia. Ela começou a cobrir cada centímetro de seu jardim em Connecticut, com uma camada profunda e permanente de cobertura morta, mulch, feno, palha, folhas, qualquer material orgânico que pudesse encontrar, e nunca a removeu. Nunca arou por baixo dela. Nunca deixou a superfície do solo ver a luz direta do sol novamente. Ano após ano, a terra sob aquela cobertura morta ficava mais escura, mais rica e mais viva. O trabalho ficou mais leve. As colheitas ficaram mais pesadas. Ela escreveu sobre isso com o tipo de humor afiado e impaciente que a tornava impossível de ser ignorada. Seu livro de 1961, Gardening Without Work, Jardinagem Sem Trabalho, não foi intitulado como uma sugestão. Foi intitulado como uma provocação. Um desafio direto a cada catálogo de sementes, cada panfleto de escritório de extensão rural, cada programa de jardinagem na televisão que insistia que bons jardins exigiam sofrimento. Ela estava dizendo, abertamente e sem pedir desculpas,
que eles estavam errados, que todo o sistema foi construído de trás para frente, que o esforço que os jardineiros modernos estavam despejando em seu solo não estava alimentando suas plantas, estava destruindo a própria base da qual suas plantas dependiam. O establishment da jardinagem não a celebrou. Eles não debateram com ela. Eles fizeram algo muito mais eficaz. Eles simplesmente desviaram o olhar. Ela continuou cultivando seu jardim de qualquer maneira, até os 96 anos de idade, trabalhando em seus canteiros, escrevendo cartas, respondendo a perguntas dos leitores que haviam encontrado seu livro e não conseguiam acreditar que o que estavam lendo era real. Ela morreu em 1980, ainda cuidando de seu solo em Connecticut, ainda coberto de feno em vez de fertilizante químico, ainda se recusando a pegar em um arado. E a ciência rigorosa, revisada por pares, de laboratório universitário, passou as últimas 4 décadas provando lenta e silenciosamente que tudo o que ela observou estava absolutamente certo. Mas para entender o porquê, primeiro precisamos falar sobre dinheiro. Uma quantia muito específica e muito grande de dinheiro. E a indústria que tem todos os motivos do mundo para garantir que você nunca ligue esses pontos. Vamos falar sobre números, porque os números têm uma maneira de deixar as coisas muito claras muito rápido. A indústria global de fertilizantes foi avaliada em 197 bilhões de dólares em 2022. Não milhões, bilhões. E projeta-se que ultrapasse 230 bilhões de dólares até 2030, crescendo de forma constante, ano após ano, impulsionada quase inteiramente pela suposição de que o solo não pode alimentar as plantas sem intervenção química. Essa suposição é o produto que eles estão vendendo. Não o fertilizante em si, a suposição. O fertilizante é apenas o que você compra depois que a suposição se consolida. A indústria de ferramentas de jardinagem adiciona outros 12 bilhões de dólares a isso. Motocultivadores, cultivadores, arados, aeradores, escarificadores, máquinas projetadas para fazer uma coisa em sua essência, que é abrir a terra para que você possa adicionar os produtos que a indústria de 197 bilhões de dólares está vendendo. Os dois mercados não competem. Eles se completam. Cada vez que você compra um motocultivador, você também está se comprometendo a comprar os corretivos que a aração torna necessários. É um ciclo fechado e ele vem girando há décadas. Em seguida, adicione o mercado de pesticidas e herbicidas, outros 84 bilhões de dólares globalmente, porque o solo nu e arado é um convite aberto para ervas daninhas e pressão de pragas, o que então requer manejo químico adicional, que requer equipamento adicional para aplicar, o que gera receita adicional em todos os segmentos da cadeia simultaneamente. Quase 300 bilhões de dólares por ano, construídos sobre a premissa de que cultivar alimentos é complicado, caro e requer intervenção de nível profissional em todas as etapas. Agora, considere o que o método de Root Stout custa. Um saco de batatas semente, talvez 3 a 5 dólares. Palha ou feno, que na maioria das áreas rurais pode ser obtido gratuitamente de agricultores que precisam descartá-lo, ou comprado por 5 dólares o fardo, o suficiente para cobrir 15 metros quadrados. Sem fertilizante. Sem aluguel de motocultivador a 60 ou 80 dólares por sessão. Sem pesticidas, porque o sistema de cobertura morta suprime tanto as ervas daninhas quanto muitas pragas transmitidas pelo solo naturalmente. Sem corretivos de solo, porque a cobertura morta em decomposição se torna o corretivo, temporada após temporada, reconstruindo a matéria orgânica a uma taxa que os produtos de compostagem comercial vendidos a 20 ou 40 dólares o saco não conseguem igualar em desempenho a longo prazo. O investimento total para um canteiro de batatas sério usando o método de Root Stout, algo entre 0 e 15 dólares. Contra uma abordagem convencional
que custa de 50 a 100 dólares por temporada antes de você contar suas horas de trabalho. Essa lacuna, essa lacuna enorme e embaraçosa, não é um segredo enterrado em revistas acadêmicas obscuras. Ela foi demonstrada em jardins de quintal em 6 continentes por 80 anos. E, no entanto, se você entrar em qualquer centro de jardinagem hoje, encontrará uma parede inteira de fertilizantes sintéticos, uma fileira de motocultivadores movidos a gasolina e uma equipe treinada para vender ambos antes que você chegue às batatas semente. Isso não é uma conspiração no sentido dramático. Não há uma sala de reuniões sombria onde executivos decidiram apagar Ruth Stout do currículo. O que aconteceu é mais silencioso do que isso e, de muitas maneiras, mais preocupante. As publicações que educam os jardineiros domésticos são financiadas por publicidade das empresas que vendem insumos de jardinagem. Os programas de televisão que ensinam suas técnicas aos jardineiros de fim de semana são patrocinados por fabricantes de ferramentas e marcas de fertilizantes. Os escritórios de extensão que aconselham pequenos agricultores são frequentemente compostos por graduados de programas agrícolas, cujos departamentos de pesquisa recebem financiamento da indústria. Ninguém emitiu uma diretriz. A informação simplesmente flui na direção do dinheiro, da mesma forma que a água encontra o terreno mais baixo, naturalmente, sem que ninguém precise forçá-la. Ruth Stout não tinha orçamento de publicidade. Seu livro foi vendido no boca a boca, passado entre vizinhos, deixado nas prateleiras de centros comunitários, enviado pelo correio entre estranhos que o haviam testado e não conseguiam acreditar que ninguém mais sabia. Foi o movimento original de jardinagem underground, correndo paralelo à narrativa oficial por décadas, nunca alto o suficiente para ameaçar o ecossistema de 300 bilhões de dólares que o cercava, até agora, porque a ciência o alcançou. E o que ela encontrou sob aquela camada de palha é algo que muda toda a conversa sobre o que o solo realmente é, o que ele realmente faz, e por que toda vez que você arrasta uma lâmina através dele, você está pagando um preço que não pode ver em nenhum recibo. Antes de irmos para o subsolo, precisamos corrigir algo. Algo que a maioria das pessoas carrega consigo desde a infância, sem nunca questionar, porque ninguém nunca lhes deu um motivo para isso. Pergunte a quase qualquer pessoa onde uma batata cresce e ela lhe dirá: debaixo da terra, bem fundo na terra, enterrada em solo escuro e pesado, compactada firmemente, exigindo um sério comprometimento de espaço e profundidade para se desenvolver adequadamente. Esta é a imagem mental que impulsiona todo o sistema convencional de cultivo de batatas. Os sulcos profundos, a amontoa, os canteiros de argila pesada, a escavação dramática na época da colheita, que deixa o jardim parecendo um canteiro de obras. A batata, na imaginação popular, é uma criatura das profundezas da terra. Ela não é. Uma batata não é um vegetal de raiz no sentido botânico. O que você está comendo quando come uma batata é chamado de estolão, um caule lateral que cresce horizontalmente para fora da base da planta, inchando à medida que se enche de amido armazenado. É, tecnicamente, um caule modificado. Um galho subterrâneo que decidiu se tornar uma unidade de armazenamento de alimentos em vez de uma folha. E essa distinção importa enormemente, porque caules não se comportam como raízes. Eles não se estendem para baixo em busca de água através de camadas de argila compactada. Eles se estendem para fora, horizontalmente, através de qualquer meio macio, escuro e consistentemente úmido que os cerque. O solo compactado não é um meio particularmente hospitaleiro para a expansão horizontal do caule. Ele resiste. Ele comprime o tubérculo em desenvolvimento, limita seu tamanho e o introduz a uma ampla variedade de organismos que habitam o solo: vermes arame, lesmas, bactérias causadoras de sarna,
aos quais a agricultura convencional então responde com tratamentos de sementes com fungicidas e pesticidas de solo, adicionando mais custos e carga química a um sistema que criou o problema em primeiro lugar. A palha solta, por outro lado, não oferece resistência alguma. O estolão em desenvolvimento empurra para fora através de bolsas de ar, através de matéria orgânica em decomposição, através de um meio que se move e cede em vez de comprimir e lutar. Os tubérculos que se formam em uma cobertura morta de palha profunda são consistentemente maiores, mais uniformes em forma e, criticamente, completamente limpos na colheita, sem terra incrustada nos olhos, sem necessidade de esfregar. Você levanta a palha e as batatas estão simplesmente deitadas lá, como se alguém as tivesse arranjado para uma fotografia. As três condições de que um tubérculo de batata realmente precisa para se desenvolver adequadamente são escuridão, umidade consistente e espaço físico para se expandir. 30 a 40 centímetros de cobertura morta de palha fornecem as três simultaneamente, em um nível de precisão que nenhuma quantidade de aração e amontoa do solo pode replicar de forma confiável. A escuridão é absoluta. Nenhuma luz penetra nessa profundidade de material orgânico, o que significa que os tubérculos nunca ficam verdes, nunca desenvolvem solanina, nunca se tornam a decepção levemente tóxica em que as batatas expostas se transformam. A umidade é autorregulada. A palha é uma camada isolante notavelmente eficaz que reduz a evaporação em 60 a 80% em comparação com o solo nu, o que significa que a planta da batata recorre a um suprimento de água muito mais estável ao longo da temporada, sem exigir irrigação, exceto nas condições mais secas. E o espaço é ilimitado no plano horizontal, que é exatamente a direção que os estolões querem percorrer de qualquer maneira. Ruth Stout não conhecia a palavra estolão em 1945. Ela não estava lendo revistas botânicas ou consultando pesquisadores de extensão universitária. Ela estava de pé em seu jardim em Connecticut, irritada com o arador, e deu um salto intuitivo que acabou sendo cientificamente preciso em todos os sentidos significativos. A planta sabia do que precisava. Ela simplesmente parou de colocar obstáculos em seu caminho. Mas aqui está o que nem Ruth Stout, nem os livros de botânica de sua época entenderam completamente. A coisa mais importante acontecendo em seu jardim não estava acima da palha, onde as plantas de batata estavam brotando folhas sob o sol de verão. Não estava nem mesmo no nível onde os tubérculos estavam inchando silenciosamente através da matéria orgânica solta. Estava acontecendo no solo escuro e intocado abaixo, em uma camada de atividade biológica tão complexa, tão interconectada e tão devastadoramente frágil que a ciência moderna precisou de microscópios eletrônicos e sequenciamento de DNA para começar a descrevê-la com precisão. E toda vez que você empurra a lâmina de um motocultivador em um solo saudável, você a está rasgando como uma lâmina através da seda. Existe uma rede sob seus pés neste momento que não tem nome na linguagem comum, porque durante a maior parte da história humana não fazíamos ideia de que ela existia. Ela está lá há aproximadamente 450 milhões de anos, anterior aos animais terrestres, anterior às plantas com flores, anterior a quase todos os sistemas vivos que consideramos fundamentais para a vida neste planeta. Ela percorre cada pedaço de solo saudável na Terra, conectando plantas a minerais, plantas à água e, de maneiras que ainda surpreendem pesquisadores que passaram décadas estudando apenas isso, plantas umas às outras. Ela é chamada de rede micorrízica e é a razão pela qual o jardim de Ruth Stout funcionou da maneira que funcionou, embora ela nunca tenha usado essa palavra. Fungos micorrízicos não são os cogumelos que você vê acima do solo. Eles são a infraestrutura invisível abaixo deles, filamentos finos como fios chamados
hifas, tão finos que uma única colher de chá de solo de floresta intocado contém cerca de 11 quilômetros deles. Eles se entrelaçam pelos espaços entre as partículas do solo, pelas superfícies dos grãos minerais, pelas células das raízes das plantas, em uma relação tão antiga e tão íntima que aproximadamente 90% de todas as espécies de plantas terrestres na Terra não conseguem atingir seu pleno potencial biológico sem ela. Os fungos estendem o alcance da planta no solo por um fator de 100 ou mais, acessando moléculas de fósforo, nitrogênio, zinco e água que o próprio sistema radicular da planta nunca conseguiria tocar. Em troca, a planta alimenta os fungos com açúcares produzidos através da fotossíntese, uma transação que vem ocorrendo continuamente, sem interrupção, desde antes do primeiro dinossauro respirar. Um único grama de solo saudável e intocado contém entre 100 milhões e 1 bilhão de organismos microbianos individuais, representando milhares de espécies operando em relações de extraordinária complexidade. Bactérias que fixam o nitrogênio atmosférico em formas disponíveis para as plantas. Protozoários que consomem bactérias e liberam nitrogênio como resíduo no exato momento em que as raízes das plantas estão posicionadas para absorvê-lo. Nematóides, que regulam as populações bacterianas com uma precisão que nenhum cronograma de fertilizante sintético pode replicar. E, passando por tudo isso, a rede micorrízica, o tecido conectivo que faz com que todo o sistema funcione como uma única entidade viva, em vez de uma coleção de organismos separados competindo por recursos. Isso é o que o solo saudável realmente é. Não um meio de cultivo, não um substrato, uma civilização. Agora, aqui está o que acontece quando você passa a lâmina de um motocultivador por ele. Uma pesquisa publicada na revista Applied Soil Ecology descobriu que uma única passagem de equipamento de aração convencional reduz a biomassa de fungos micorrízicos entre 30% e 60%. Não gradualmente, imediatamente. A ruptura física corta as hifas em toda a área arada, colapsando a rede da mesma forma que cortar todas as estradas e linhas de energia de uma cidade simultaneamente colapsaria sua infraestrutura. O solo não morre no sentido dramático. Organismos individuais sobrevivem e a rede começa a se reconstruir. Mas a reconstrução leva tempo, meses em condições ideais. E na maioria dos sistemas de cultivo convencionais, o solo é arado novamente antes que a recuperação total ocorra, o que significa que a rede está perpetuamente operando a uma fração de sua capacidade potencial, perpetuamente dependente de insumos sintéticos para compensar os serviços biológicos que não pode mais fornecer por conta própria. Um estudo da Universidade de Reading, publicado em 2019, descobriu que o solo sob manejo de não cavar, no dig, a longo prazo, continha níveis de biomassa microbiana 3 vezes maiores do que o solo equivalente sob aração convencional. 3 vezes. A diferença não foi marginal. Não estava dentro da margem de erro experimental. Foi uma divergência fundamental, mensurável e reprodutível na atividade biológica impulsionada inteiramente pelo fato de uma lâmina ter sido ou não empurrada regularmente através da terra. Charles Dowding, um horticultor comercial em Somerset, Inglaterra, vem realizando uma comparação direta lado a lado de canteiros sem cavar e canteiros convencionais, cavados na mesma propriedade desde 2013. Mesmas sementes, mesmo clima, mesma irrigação. A única variável é se o solo é arado a cada temporada. Após mais de uma década de dados, seus canteiros sem cavar superam consistentemente os canteiros cavados em rendimento total, exigindo significativamente menos trabalho, menos insumos de fertilizantes e menos intervenção contra pragas e doenças. Seus resultados foram replicados em jardins domésticos em todo o Reino Unido, Estados Unidos, Austrália e Japão. O padrão se mantém independentemente do clima,
independentemente da cultura, independentemente da qualidade inicial do solo. Este é o momento no vídeo em que preciso que você pare e reflita sobre algo desconfortável. Porque se tudo isso for verdade, e é verdade, está documentado, é reprodutível, então, o conselho padrão que tem sido dado aos jardineiros domésticos por quase um século, o conselho de cavar, de arar, de revirar o solo, de quebrá-lo e aerá-lo e trabalhá-lo até obter uma textura fina antes do plantio. Esse conselho não é apenas inútil, é ativamente destrutivo. Cada temporada de aração convencional é uma temporada de desmantelamento da exata infraestrutura biológica, que torna o cultivo de alimentos possível em primeiro lugar, para depois gastar dinheiro em substitutos sintéticos para os serviços que a infraestrutura costumava fornecer de graça. Você não está melhorando seu solo quando o ara. Você está cobrando de si mesmo pelo dano. Ruth Stout descobriu isso em 1945 com nada além de um saco de batatas-semente, uma pilha de feno e a ausência de um arador que nunca apareceu. Ela não tinha acesso a microscópios eletrônicos ou sequenciamento de DNA ou revistas revisadas por pares. Ela tinha observação, paciência e a disposição de confiar no que via à sua frente, em vez do que lhe disseram para esperar. E o que ela viu, temporada após temporada, foi que a terra, sob sua camada permanente de cobertura morta, ficava mais escura e mais rica e mais viva a cada ano que passava, sem uma única aplicação de fertilizante, sem uma única passagem de uma lâmina de aração, sem um único dólar gasto nos insumos que a indústria de fertilizantes de 197 bilhões de dólares insiste serem requisitos inegociáveis para um solo produtivo. A ciência não criou o método dela. Ela simplesmente chegou 70 anos atrasada para explicar por que funcionava. E agora que você entende o porquê, o verdadeiro porquê, não a versão simplificada, você está pronto para realmente fazer isso. Passo a passo. Com custos exatos, medidas exatas e os detalhes específicos que determinam se sua primeira temporada terá sucesso ou falhará silenciosamente de maneiras que o farão duvidar do método em vez da execução. Vamos tornar isso real. Tudo o que você ouviu até este ponto, a história, a ciência, as redes micorrízicas, a indústria de 300 bilhões de dólares construída sobre a premissa de que você não pode fazer isso sem os produtos deles. Tudo isso se torna significativo ou sem sentido, dependendo do que acontecer nos próximos 10 minutos da sua vida. Porque o conhecimento que fica na sua cabeça e nunca chega às suas mãos é apenas entretenimento. E Ruth Stout não estava interessada em entreter as pessoas. Ela estava interessada em alimentá-las. Então, aqui está exatamente o que você deve fazer. Não aproximadamente? Exatamente. A primeira coisa que você precisa são batatas semente. Não as batatas do supermercado, que frequentemente são tratadas com inibidores de brotação que as impedem de brotar adequadamente e muitas vezes são cultivadas para condições industriais que não têm nada a ver com uma horta caseira. Você precisa de batatas sementes certificadas de um centro de jardinagem ou fornecedor agrícola, que normalmente custam entre 3 e 8 dólares para plantar um canteiro de 10 metros quadrados. Se você já tem batatas de uma temporada anterior que começaram a brotar na sua cozinha, elas funcionam perfeitamente. Custo nesta fase: 3 a 8 dólares ou zero se você tiver batatas brotando em mãos. Antes de plantar, você deve pré-brotar suas batatas semente, um processo de permitir que os brotos se desenvolvam até aproximadamente 2 centímetros de comprimento antes de irem para a terra. Coloque-as em uma única camada em um local fresco e iluminado, não sob luz solar direta, nem em um armário escuro, por 2 a 4 semanas antes da última data de geada esperada. Isso dá à planta uma vantagem de desenvolvimento, que se traduz em uma emergência mais precoce
e um crescimento inicial mais forte. A diferença entre batatas semente pré-brotadas e não pré-brotadas em termos de tempo de emergência é tipicamente de 7 a 14 dias. Em uma temporada de cultivo curta, essa janela de tempo é importante. Agora, escolha o seu local. As batatas precisam de um mínimo de 6 horas de luz solar direta por dia. Isso é inegociável, independentemente do método. Todo o resto sobre o local é flexível. Inclinação, vegetação existente, tipo de solo, uso anterior. Nada disso importa da maneira que os conselhos convencionais sugerem, porque você não vai trabalhar diretamente com o solo. Você vai trabalhar acima dele. Não limpe a grama. Não arranque as ervas daninhas. Não remova nenhuma vegetação existente da área de plantio. Esta é a instrução que causa mais hesitação nas pessoas que encontram o método de Root Stout pela primeira vez, porque vai diretamente contra todos os instintos de jardinagem que foram cultivados ao longo de uma vida inteira de conselhos convencionais. Deixe como está. A vegetação existente será suprimida pela cobertura morta dentro de 2 a 3 semanas, e então começará a se decompor em matéria orgânica adicional sob a camada de palha, alimentando o solo por baixo, enquanto a cobertura morta o alimenta por cima. Coloque suas batatas semente pré-brotadas diretamente sobre a superfície do solo existente, com os brotos voltados para cima, espaçadas 30 centímetros em cada direção. Para um canteiro padrão de 10 metros quadrados, você usará aproximadamente 110 batatas semente, o que parece um número grande até você calcular a colheita. Um canteiro de Root Stout bem manejado em boas condições produz entre 3 e 5 quilogramas de batatas por planta, o que significa que um canteiro de 10 metros quadrados tem o potencial de render entre 300 e 500 quilogramas de alimento, a partir de um investimento de $15, sem arar, sem fertilizar, sem nenhum dos insumos que o sistema convencional diz serem essenciais. Agora, cubra-as. É nesta etapa que a maioria das falhas da primeira temporada se origina, e quase sempre é o resultado da aplicação de uma profundidade insuficiente de cobertura morta. 30 centímetros é o mínimo. 40 centímetros é melhor. Se você olhar para a sua camada de cobertura morta e achar que parece excessiva, adicione mais. A profundidade atende a 3 funções simultâneas. Cria a escuridão absoluta que os tubérculos em desenvolvimento exigem para evitar o esverdeamento. Fornece a camada isolante de retenção de umidade, que elimina a necessidade de irrigação regular na maioria dos climas, e dá aos estolões laterais o meio solto e sem resistência de que precisam para se expandir até o seu tamanho potencial máximo. Comprometa a profundidade, e você comprometerá todas as 3 funções de uma só vez. O melhor material para cobertura morta é a palha, os caules secos de culturas de cereais como trigo, aveia ou cevada, após a colheita dos grãos. É diferente do feno, que é grama seca cortada antes de semear e que contém sementes viáveis que germinarão sob a sua cobertura morta e competirão agressivamente com as suas plantas de batata. Essa distinção é crítica e vale a pena repetir claramente. Palha, não feno. A palha geralmente está disponível em lojas de suprimentos agrícolas, mercados agrícolas e diretamente com agricultores de grãos que precisam descartá-la após a colheita. O custo varia de zero, se você puder organizar a coleta diretamente com um agricultor, a aproximadamente $5 por fardo, com cada fardo cobrindo cerca de 3 a 4 metros quadrados, na profundidade necessária. Para um canteiro de 10 metros quadrados, a uma profundidade de 40 centímetros, faça um orçamento para 3 a 4 fardos. Custo total da cobertura morta, $0 a $20. Regue o canteiro uma vez, após colocar a cobertura morta, o suficiente para que a umidade penetre até a superfície do solo abaixo. Após esta rega inicial, a camada de palha regulará a umidade de forma independente em todas as condições,
exceto nas secas mais extremas. Em uma temporada de cultivo temperada típica com chuvas normais, você pode não precisar regar novamente. A palha cria um microclima sob sua superfície, onde as flutuações de temperatura são atenuadas. A evaporação é suprimida e o solo permanece consistentemente úmido a uma profundidade que as raízes e os estolões podem acessar continuamente. Aproximadamente 2 a 3 semanas após o plantio, você verá os primeiros brotos verdes empurrando a superfície da palha. Neste ponto, adicione uma camada suplementar de 5 a 10 centímetros de palha adicional ao redor dos brotos emergentes, não os cobrindo, mas aumentando a cobertura morta ao redor, para manter a profundidade à medida que as camadas inferiores começam a se comprimir e se decompor. Este é o único manejo ativo que o canteiro exige entre o plantio e a colheita. Sem capina, porque a cobertura morta impede a germinação. Sem fertilização, porque a matéria orgânica em decomposição está continuamente liberando nutrientes no solo abaixo. Sem amontoa, porque a cobertura morta realiza essa função de forma permanente e automática. Entre 90 e 120 dias após o plantio, dependendo da sua variedade, a folhagem começará a amarelar e a morrer. Este é o sinal de que a colheita está pronta. E este é o momento que justifica tudo. O momento que Ruth Stout descreveu em seus escritos com uma satisfação silenciosa que soa, mesmo décadas depois, como alguém que sabia exatamente o que havia descoberto. Você não precisa de um garfo. Você não precisa de uma pá. Você não precisa escavar nada. Você se abaixa, segura a palha e levanta. Abaixo dela, descansando sobre ou logo abaixo da superfície original do solo, limpas, lisas e totalmente livres da lama e dos danos que a escavação convencional inevitavelmente introduz, estão as suas batatas. Você as pega com as mãos. Você as coloca em uma cesta. Toda a colheita de um canteiro de 10 metros quadrados, potencialmente centenas de quilogramas de alimento, pode ser concluída por uma única pessoa em menos de 2 horas, sem se curvar mais do que alguns graus na cintura. Compare isso com um método de colheita convencional, que envolve empurrar um garfo de jardim repetidamente através do solo compactado, inevitavelmente perfurando uma porcentagem da safra, escavando cada planta individualmente, sacudindo a terra de sistemas radiculares emaranhados e passando de 8 a 12 horas, produzindo uma colheita que chega danificada, suja e exausta. Ruth Stout chamou seu método de jardinagem sem trabalho. Ela não estava sendo figurativa. Mas antes de você sair e começar a colocar palha, há algo sobre o qual ela alertou em seus escritos. Um erro específico e previsível que manda os jardineiros de primeira viagem do método sem escavação de volta aos métodos convencionais, convencidos de que o sistema falhou, quando o que realmente falhou foi um único detalhe na execução. E se você perder o que estou prestes a lhe dizer, tudo o mais que discutimos hoje se torna significativamente menos provável de funcionar. Ruth Stout era honesta de uma forma que a maioria dos escritores de jardinagem não é. Ela não apresentou seu método como um milagre. Ela não prometeu que toda tentativa na primeira temporada produziria uma colheita recorde, ou que a transição do cultivo convencional para a cobertura morta permanente seria perfeita e imediata. Ela entendia que as pessoas que vinham de décadas de jardinagem baseada na aração traziam consigo um conjunto de hábitos profundamente enraizados, e que esses hábitos, mais do que qualquer falha do método em si, eram o preditor mais confiável de uma primeira temporada decepcionante. Portanto, antes de tocar em um único fardo de palha, entenda os erros que encerram os experimentos sem escavação antes que eles tenham uma chance justa de se provarem. A primeira e mais comum falha é a profundidade insuficiente da cobertura morta. Este ponto foi abordado na sessão anterior,
mas vale a pena repetir com mais especificidade, porque as consequências de errar nisso são significativas e não imediatamente óbvias. Quando a cobertura morta de palha é aplicada a 15 ou 20 centímetros, em vez dos 30 a 40 necessários, a luz penetra até os tubérculos em desenvolvimento. Tubérculos de batata expostos à luz, qualquer luz, mesmo a luz indireta filtrada através de uma cobertura morta fina, respondem produzindo clorofila, que os torna verdes, e solanina, um composto glicoalcaloide, que é levemente tóxico em pequenas quantidades e seriamente problemático em grandes quantidades. Uma batata esverdeada não é uma batata perdida no sentido dramático, mas é uma batata que você não pode comer sem remover porções significativas da polpa. E um canteiro inteiro de tubérculos subprotegidos representa uma perda significativa de rendimento e segurança alimentar. A solução é simples e absoluta. Sempre aplique mais cobertura morta do que você acha que precisa. Se você não tiver certeza se a sua camada é grossa o suficiente, adicione mais 10 centímetros. Erre consistentemente na direção do excesso. O segundo erro, e este pega as pessoas que estão prestando atenção à profundidade, mas não ao material, é usar feno em vez de palha. A diferença de aparência entre os dois é sutil o suficiente para que sejam frequentemente confundidos em mercados agrícolas, e a diferença nas consequências é severa o suficiente para comprometer uma temporada inteira. O feno é grama que foi cortada e seca enquanto ainda carregava suas cabeças de sementes. Cada fardo de feno contém milhares de sementes de grama viáveis, distribuídas uniformemente pelo material. Quando você coloca feno sobre o seu canteiro de batatas e o rega, você não está cobrindo a sua horta. Você está plantando um gramado denso diretamente em cima da sua plantação. A grama germina dentro do microclima quente e úmido, sob a camada superficial, e emerge competindo agressivamente com as suas plantas de batata por luz, água e nutrientes do solo. Gerenciar essa competição sem perturbar a camada de cobertura morta é extremamente difícil. E muitos jardineiros de primeira viagem que encontram esse problema assumem que o método é falho, e não o material. A palha, os caules secos de culturas de cereais, após a colheita dos grãos, não contêm sementes viáveis. É o material correto. Ao comprar, peça especificamente por palha de cereais e, se possível, confirme a cultura de origem. Palha de trigo, palha de aveia e palha de cevada são todas apropriadas. Feno, em qualquer forma, não é. A terceira limitação é uma que a própria Ruth Stout reconheceu e exige um grau de paciência que vai contra a cultura de resultados imediatos do conteúdo moderno de jardinagem. A primeira temporada de um canteiro de Ruth Stout raramente é a melhor temporada. O solo não perturbado sob a cobertura morta ainda não teve tempo de desenvolver toda a atividade biológica que torna o sistema excepcional. As redes micorrízicas estão intactas, o que já é uma vantagem significativa sobre o solo arado, mas os níveis de matéria orgânica, a densidade populacional de minhocas e a capacidade de ciclagem de nutrientes do sistema aumentam progressivamente ao longo de várias temporadas, à medida que a cobertura morta em decomposição alimenta continuamente o solo por cima. Os jardineiros que tentam o método uma vez alcançam um rendimento modesto e concluem que a aração convencional produziu resultados melhores, estão quase sempre comparando sua primeira temporada sem escavação com sua melhor temporada convencional, que pode representar anos de correção acumulada do solo. A comparação justa é o segundo ano sem escavação contra o segundo ano convencional, ou o terceiro ano contra o terceiro ano. A essa altura, a trajetória dos dois sistemas normalmente divergiu tão claramente que a comparação não requer mais argumentos. O quarto desafio é prático em vez de técnico e afeta desproporcionalmente os jardineiros urbanos e suburbanos.
obter quantidades suficientes de palha em uma cidade é genuinamente difícil. Os centros de jardinagem vendem palha em quantidades adequadas para uso decorativo em vez de cobertura morta agrícola profunda, e a preços que minam a vantagem de custo do método. Se você está cultivando em um ambiente urbano sem acesso a fornecedores agrícolas, existem alternativas viáveis que a própria Root Stout usou e endossou. Folhas de outono coletadas e estocadas do outono anterior podem substituir a palha quando aplicadas em profundidade equivalente. Papelão picado. A variedade simples e sem revestimento, sem tintas coloridas, colocado diretamente na superfície do solo como uma camada base antes da cobertura morta, suprime a vegetação existente de forma eficaz e se decompõe em matéria orgânica em uma única temporada. Lascas de madeira de serviços de poda de árvores municipais, que frequentemente estão disponíveis gratuitamente para os residentes em muitas áreas, funcionam bem como material de cobertura morta, embora não devam ser usadas em contato direto com as batatas semente, pois podem abrigar espécies de fungos que danificam os tubérculos. Uma combinação de base de papelão mais cobertura morta de folhas, mais qualquer palha que você possa obter, representa uma alternativa urbana prática que mantém os princípios fundamentais do método, mesmo quando os materiais ideais não são totalmente acessíveis. O que nenhuma dessas alternativas replica totalmente, pelo menos na primeira temporada, é a riqueza biológica imediata de um sistema de cobertura morta de palha permanente bem estabelecido. Essa riqueza se constrói. Ela se compõe. É o equivalente na jardinagem a uma conta poupança que paga juros crescentes a cada ano, em vez de uma transação única. As pessoas que abandonam o método após uma temporada imperfeita estão retirando seu investimento antes que a composição comece. Root Stout entendia isso, e é por isso que ela continuou escrevendo, continuou se correspondendo com os leitores, continuou insistindo gentilmente, mas de forma absoluta, que o método exigia confiança antes de entregar provas. Ela teve a vantagem de ter visto seu próprio jardim se transformar ao longo de décadas, de ter observado o solo sob seu feno de Connecticut se aprofundar, escurecer e fervilhar de vida de uma maneira que nenhum saco de fertilizante sintético jamais havia produzido. Ela podia pedir aos seus leitores que confiassem no processo porque ela mesma já o havia vivenciado. Você ainda não vivenciou isso, mas agora você entende, em um nível de detalhe científico e histórico ao qual a própria Root Stout nunca teve acesso, exatamente por que o processo funciona, exatamente o que está acontecendo sob a superfície e exatamente quais erros evitar para dar a ele uma chance genuína de mostrar o que pode fazer. O que significa que a única coisa que se interpõe entre você e uma horta que se alimenta, se melhora e não pede quase nada em troca, é a decisão de começar. E essa decisão leva a um lugar muito maior do que uma colheita de batatas. Há um momento que todo jardineiro do método sem escavação descreve, geralmente em algum momento da segunda ou terceira temporada, que não tem nada a ver com medições de rendimento, porcentagens de biomassa micorrízica ou comparações de custos com insumos de cultivo convencionais. É o momento em que eles colocam as mãos no solo sob a cobertura morta e sentem no que ele se transformou. Não o solo com o qual começaram, compactado, pálido, resistente. O tipo de terra que empurra de volta contra uma espátula e se quebra em torrões duros e angulares quando perturbado. O solo que eles encontram após 2 ou 3 anos de cobertura morta permanente é algo categoricamente diferente. Escuro, quase preto. Solto a uma profundidade que parece improvável, dado que nada jamais foi afrouxado mecanicamente. Cheirando a chão de floresta em vez de poeira mineral. Movendo-se com minhocas em números que parecem quase teatrais,
como se a própria terra tivesse ganhado vida de uma forma que a palavra vida mal começa a capturar. Esse momento não é sobre batatas. É sobre algo que é surpreendentemente difícil de articular, sem parecer que você se afastou de um vídeo de jardinagem e entrou em uma conversa sobre algo totalmente diferente. Mas Ruth Stout articulou isso, de sua maneira afiada e impaciente, nas páginas finais de Gardening Without Work, e vale a pena refletir sobre o que ela estava realmente dizendo. Ela estava dizendo que a relação entre uma pessoa e seu solo não precisa ser extrativista, que o modelo de jardinagem como conquista, quebrar a terra, forçá-la à submissão, sobrecarregar suas deficiências com correção química, colher o que puder antes que ela se recupere, não é o único modelo disponível, e possivelmente nem seja um modelo no sentido sustentável, porque requer intervenção perpétua e crescente para manter rendimentos que um sistema biológico saudável produziria automática e indefinidamente sem assistência. Ela estava dizendo que a alternativa, trabalhar com a biologia existente do solo em vez de contra ela, proteger em vez de perturbar, adicionar em vez de esgotar, produz não apenas colheitas melhores, mas uma experiência fundamentalmente diferente do que significa cultivar alimentos. Menos trabalho, menos custo, menos dependência de cadeias de suprimentos, disponibilidade de produtos e decisões de preços corporativos. Mais conexão com o sistema vivo real do qual você está participando, em vez de gerenciá-lo de fora. Esta não é uma pequena distinção. Em um mundo onde o item alimentar médio viaja 1.500 quilômetros entre a produção e o consumo, onde os vegetais em um supermercado frequentemente perderam 40% de seu conteúdo nutricional, no trânsito e armazenamento, onde a desconexão entre as pessoas e as origens biológicas de seus alimentos se tornou tão completa que as pesquisas encontram consistentemente porcentagens significativas de crianças que não conseguem identificar vegetais comuns em sua forma não processada. Nesse mundo, a capacidade de entrar no seu jardim, levantar uma camada de palha e encontrar comida que você cultivou a partir de uma batata de cozinha brotada com custo adicional zero não é um hobby. É uma forma de soberania. Charles Dowding, cujos 10 anos de testes lado a lado discutimos anteriormente, disse em entrevistas que a coisa mais significativa que ele observou ao longo de 40 anos de jardinagem sem escavação não são os dados de rendimento, embora os dados de rendimento sejam convincentes. É a mudança na forma como as pessoas se relacionam com seus jardins quando param de lutar contra eles. A ansiedade que caracteriza o cultivo convencional, o monitoramento constante de sintomas de deficiência, a preocupação se o cronograma de fertilizantes está correto, a sensação de que o jardim é um problema a ser gerenciado em vez de um sistema do qual participar, essa ansiedade se dissolve em grande parte quando a base biológica do solo está saudável, intacta e autorregulada. O jardim se torna, em uma palavra que Dowding usa sem constrangimento, agradável. Não apesar da intervenção reduzida, mas por causa dela. Ruth Stout sabia disso aos 61 anos, de pé em Connecticut, com um saco de batatas semente, sem um arador e sem nada a perder ao tentar algo que fazia sentido intuitivo, mesmo que não fizesse nenhum sentido convencional. Ela sabia disso aos 70 anos, quando Gardening Without Work estava fazendo seu caminho silencioso e não patrocinado pelas mãos de leitores que não podiam acreditar que ninguém lhes havia dito isso antes. Ela sabia disso aos 96 anos, ainda em seu jardim, ainda sob seu feno, ainda se alimentando de uma terra que vinha melhorando continuamente por 50 anos, sem uma única aplicação de nada que viesse em um saco com o nome de uma marca. Ela não viveu para ver a pesquisa sobre micorrizas. Ela não sabia sobre o estudo da Universidade de Reading, ou os testes controlados de Charles Dowding, ou o movimento global sem escavação que eventualmente levaria suas ideias a jardineiros em 6 continentes
por meio de plataformas que ela não poderia ter imaginado. Mas ela não teria ficado surpresa com nada disso. Ela teria lido com a expressão satisfeita de alguém a quem um cientista disse que a coisa que ela vinha fazendo corretamente por meio século é de fato correta. E então, ela teria voltado lá para fora. Aqui está o que eu quero que você tire disso, e é a coisa mais importante em todo este vídeo. Mais importante do que a profundidade da palha, a biologia dos estolões, as redes micorrízicas e tudo mais. Você não precisa de permissão para fazer isso. Você não precisa de uma certificação, de um curso, de um kit inicial caro, de um jardim que já esteja em boas condições, de um solo que já tenha sido corrigido, de uma propriedade com condições ideais de cultivo ou de qualquer um dos pré-requisitos que a indústria de jardinagem convencional sugere implicitamente serem necessários antes que você esteja qualificado para começar. Você precisa de um pedaço de terra que receba 6 horas de luz solar. Você precisa de batatas semente. Você precisa de palha. E você precisa da vontade de fazer algo que parece, para qualquer um que passe, quase nada. Colocar algumas batatas brotando no chão, cobri-las profundamente e ir embora. Ruth Stout tinha 61 anos. Nunca havia feito jardinagem a sério antes. Estava irritada com um arador. Não tinha uma estrutura científica para o que estava fazendo, nenhuma garantia de que funcionaria e nenhum público esperando para validar a tentativa. Ela fez mesmo assim, e a Terra a recompensou por 50 anos. A questão não é se este método funciona. A ciência já respondeu a isso. A história já respondeu a isso. As 10.000 hortas de quintal que atualmente funcionam com sistemas de cobertura morta permanente em todo o mundo responderam a isso nos termos mais práticos e irrepetíveis disponíveis: comida real, solo real, resultados reais medidos na moeda mais honesta que existe, que é se as pessoas que estão fazendo isso continuam fazendo 5 anos depois. A questão é apenas se você vai começar. Se você chegou até este ponto do vídeo, você já sabe algo que a maioria das pessoas que entrarão em um centro de jardinagem neste fim de semana não sabe. Você sabe o que é um estolão e por que ele não precisa de solo profundo para se desenvolver. Você sabe o que são redes micorrízicas e o que acontece com elas toda vez que a lâmina de um arado passa por um solo saudável. Você sabe que a indústria de fertilizantes de 197 bilhões de dólares, a indústria de ferramentas de jardinagem de 12 bilhões de dólares e o mercado de pesticidas de 84 bilhões de dólares não estão fornecendo soluções para problemas que existem independentemente de seus produtos. Eles estão, em grande parte, fornecendo soluções para problemas que seus produtos criam. E você sabe que uma mulher em Connecticut descobriu tudo isso em 1945 com um saco de batatas, uma pilha de palha e um arador ausente, e que a terra que ela cuidou por 50 anos, sem um único insumo sintético, se tornou, por todas as medidas biológicas disponíveis, mais produtiva e mais viva a cada temporada que passava. Essa não é uma quantidade pequena de conhecimento para se tirar de um único vídeo. E o conhecimento, como Ruth Stout entendia melhor do que quase ninguém, só é tão valioso quanto o que você faz com ele. Então, aqui está o que estou pedindo que você faça. Não por este canal, não por um algoritmo, por você mesmo e pelas pessoas a quem você vai contar sobre isso, porque a maneira mais confiável pela qual as ideias de Ruth Stout sobreviveram a 70 anos de silêncio institucional foi exatamente por meio desse mecanismo. Uma pessoa contando a outra pessoa, em uma cozinha, ou em uma horta comunitária, ou em uma carta passada entre vizinhos, que havia uma maneira diferente e que ela realmente funcionava. Encontre um pedaço de terra. Não precisa ser grande. 2 metros quadrados são suficientes para realizar um experimento genuíno de primeira temporada que lhe dirá mais do que qualquer vídeo pode dizer. Encontre a sua palha. Ligue para uma fazenda local,
Verifique os classificados agrícolas, pergunte em uma loja de ração. Coloque suas batatas semente para pré-brotar no parapeito de uma janela. E quando a data da última geada passar na sua área, vá lá fora. Coloque essas batatas no solo não limpo, cubra-as até 40 centímetros, regue uma vez e, em seguida, faça a coisa que todos os instintos da jardinagem convencional dirão que é irresponsável. Vá embora. Volte em 100 dias e levante a palha. Se você quiser compartilhar o que encontrar. E eu genuinamente espero que você o faça, porque a evidência mais convincente para este método não é um estudo revisado por pares. É uma fotografia de batatas limpas, deitadas em solo não perturbado, tirada por alguém que não conseguia acreditar no que estava vendo. Deixe nos comentários. Mostre às pessoas como era o solo sob a sua cobertura morta quando você a levantou. Mostre a elas as minhocas. Mostre a elas o solo escuro e solto que ninguém arou, ninguém fertilizou e ninguém corrigiu com nada que viesse em um saco. Essa evidência, multiplicando-se pelas sessões de comentários, hortas comunitárias e conversas de cozinha, vale mais do que qualquer orçamento de publicidade. Se este vídeo lhe deu algo real, não entretenimento, mas uma mudança real na forma como você entende a relação entre o solo e os sistemas que lucram em mantê-lo dependente deles, então compartilhe-o com uma pessoa que faz jardinagem. Não para fazer este canal crescer, mas para fazer a conversa crescer. Cada pessoa que aprende o que são redes micorrízicas e o que a aração faz com elas é uma pessoa que tomará decisões diferentes em seu jardim. Gastará menos dinheiro em insumos que minam a biologia pela qual estão pagando e produzirá alimentos de uma terra que melhora, em vez de se esgotar a cada temporada que passa. Inscreva-se se quiser continuar esta conversa. E eu quero ser direto sobre o que se inscrever aqui realmente significa. Não é um gesto de apoio a um criador de conteúdo. É um sinal para as plataformas que decidem quais informações chegam às pessoas e quais desaparecem na irrelevância algorítmica de que esta categoria de conhecimento tem um público que não se contentará com conteúdo patrocinado sobre as melhores novas formulações de fertilizantes. Cada inscrição é um voto na proposta de que as pessoas merecem acesso ao conhecimento agrícola que as corporações têm todos os incentivos financeiros para manter obscuro. Eles têm 300 bilhões de dólares. Nós temos isso. E na próxima semana, vamos para o subsolo em um sentido muito diferente. Voltando 3.000 anos, para uma civilização que descobriu como cultivar alimentos abundantes no meio de águas abertas, em ilhas flutuantes, feitas inteiramente de sedimentos de lagos e vegetação aquática, com zero correção de solo e zero irrigação e rendimentos que surpreenderam os conquistadores espanhóis que os encontraram e têm surpreendido os agrônomos desde então. O sistema de chinampas asteca foi descartado por séculos como uma curiosidade primitiva. A NASA o está estudando atualmente como um modelo potencial de produção de alimentos para missões espaciais de longa duração. A razão pela qual funciona é a mesma razão pela qual os canteiros de palha de Root Stout funcionam. E quando você vir a conexão, entenderá algo sobre a biologia do solo, que a maioria dos agrônomos profissionais ainda não integrou totalmente à sua prática. Esse vídeo vai ao ar na próxima semana. Certifique-se de estar lá para assisti-lo.